Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé. Quero pedir que vocês nos ajudem com as palmas, amém? Estamos no menor lugar, não é verdade? Amém. Vamos abrir a palavra então em Salmo 18. Salmo 18. Esse salmo foi quando o Davi que fez esse salmo, e foi quando ele foi liberto das mãos de Saul, de todos os inimigos dele. Deus libertou ele, Deus salvou ele
daquele problemão que ele estava tendo, né? Da morte até. Amém? Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e libertação. Meu Deus, minha rocha em quem encontro abrigo. Meu escudo, o poder que me salva, minha força. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo de meus inimigos. Até aqui. Amém? Davi, naquela época, ele era rei, né? Então, ele era o rei Davi. Ele fez esse salmo, como eu já disse, no dia em que ele foi liberto das mãos de Saul. Saul queria matar ele. Então, Deus, ali nesse salmo, depois do dia que quando vocês puderem chegar em casa e ler, ele é lindo. É um salmo de libertação mesmo. Deus libertou ele, Deus salvou ele da morte. Ele fala que ele estava à beira da morte. E ele salvou, né, Davi. Então Davi, ele diz que ele ama o Senhor. Primeira coisa que ele diz ali, eu te amo. É uma declaração de amor ao Senhor. Davi amava o Senhor, como nós também, né? Amamos a Deus. Amém. E ele disse ali que Deus era a força, a rocha, a fortaleza dele. Ele era o refúgio, o escudo. O Senhor é tudo isso para nós, né? Aí Davi, como ele foi salvo, ele não retribuiu isso à força dele, ao braço dele. Ele retribuiu ao quem? O Senhor. Foi Deus que livrou ele. Deus nos livra todos os dias, irmãos. Às vezes a gente nem sabe do que ele está nos livrando. Passou por lá, mas ele nos livrou de um perigo grande, de uma morte, né? Quantas vezes o Senhor faz isso por nós? Ele é maravilhoso. Então Davi, ele não atribuiu essa força de libertação dos braços dele. Não, foi Deus que fez por ele, né? E lá no versículo 46 ele diz assim, ó: o Senhor está vivo, abençoada seja a minha rocha. Então hoje, irmão, nós estamos vivos por quê? Estamos em pé por quê? Porque o Senhor vive. E o mesmo Deus que libertou Davi, que salvou Davi, que foi a rocha, que foi o refúgio de Davi, é o mesmo Deus hoje para nós. Amém? Então nós temos que estar aqui para amar o Senhor, declarar todo o nosso amor a Ele. E dizer que Ele é a nossa força, nosso refúgio. E qualquer problema, irmãos, qualquer problema, o Senhor levanta para nos ajudar. Amém? Vamos orar então? Entregar esse culto ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, te entregamos esse culto, Sim. Pai. Nós viemos aqui para te adorar, Senhor, para te servir, para te dizer que te amamos, Pai amado. Obrigada por tudo que o Senhor nos dá, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aceite, Senhor, esse culto de adoração a Ti, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
palavra do Senhor, ela nos narra uma história de Jesus e o encontro dele com uma samaritana num poço. Aquela mulher, ela tinha ido buscar água. Ela levava os seus cântaros para pegar a água e levar de volta à cidade. E ela teve um encontro com Jesus lá. E a história nos mostra que quando Jesus falou com ela, ela se surpreendeu, porque os judeus, eles não conversavam com os samaritanos, eles tinham uma certa rixa, então eles não se davam. E Jesus ofereceu para aquela mulher uma água viva, uma água de que ela não teria mais sede. Essa água, ela simboliza a graça de Deus sobre a nossa vida. A graça de Deus de quem conhece, quando a gente conhece o Messias, a gente toma dessa água. E aquele encontro com Jesus, com aquela mulher, Jesus expôs as feridas daquela mulher, expôs os maridos que ela teve, a vida que ela tinha, e mostrou para ela que ele era o profeta. Jesus se revelou para aquela mulher. E ela entendeu e reconheceu Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Amém? Então, se Jesus, ele nos traz vida, ele nos traz esse tipo de reconhecimento através da sua palavra, quando nós bebemos dessa água, tudo o que nos afasta do Senhor nos faz ter sede. E essa sede, ela só é suprida quando nós voltamos para os braços do Senhor, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós podemos o sentir. E nós estamos neste lugar agora para o adorar e o glorificar. E eu te convido a você entregar toda a sua adoração para o Senhor nessa noite. Amém? Glórias a ti, Jesus. Ofereceu uma água que jorra.
Não precisa ele aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez eu já ouvi meu falar. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Você pode dizer isso, Senhor? Diga, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Graças a Deus, Senhor. Você pode Aleluia. glorificar Jesus, amém? Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor, como maravilhoso. Chegamos no momento de dízimos e ofertas. Boa noite, igreja. Deus esteja convosco. Vamos abrir vossas Bíblias em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3, 10. Chegou o momento de honrar o Senhor. Amém. Amém. Levem todas as 10ª partes ao depósito, para que haja comida em minha casa. E façam um teste comigo, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, se não abro os portões do céu e derramo sobre vocês uma bênção que ultrapassa suas necessidades. Amém? Irmãos, dízimo é um compromisso. Amém? E aqui Deus, Ele pede para ser colocado à prova. Faça uma prova. Você já fez uma prova com Deus?
muitas vezes, muitas pessoas já fizeram: Senhor, eu preciso de uma bênção. Então, irmãos, uma coisa é certa, Deus não mente. Deus aqui está falando: faça uma prova comigo. Então, faça uma prova com Deus. Porque com certeza, eu tenho absoluta certeza, que Deus vai dar bênçãos, vai chover bênçãos na vida de vocês. Deus não precisa do dinheiro, não precisa, mas a igreja precisa, a obra precisa, não é mesmo? O aluguel tem que ser pago, a luz, a água, os impostos, enfim. E ajuda com os irmãos que vêm aqui, às vezes pedir uma cesta básica. A gente precisa ter recursos para ajudar. Então esse é o princípio. A gente honrar. Nós temos que honrar aqui, na casa de Deus. Amém? Irmãos, vamos pegar os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tens nos dado, Senhor. Todos os dias Tu nos abençoa, Pai. Todos os dias nós somos abençoados por Ti. Obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito. Obrigado a cada pessoa que vai dizimar, que vai dar o dízimo, a cada pessoa que vai dar a sua oferta, Senhor. Aquele que não tem hoje para dar o dízimo, para devolver o dízimo, Senhor, abençoa da mesma forma, Pai. Porque Tu sabes, Tu conheces o coração de cada um. Pai, muito obrigado. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos a nossa arca, nós temos os QR Codes na lateral e temos o Pix na tela. Amém? Vamos agora a nossa agenda semanal. Amém? Toda segunda-feira às 20 horas, programação de rádio, a 103.3, está sendo uma bênção. Na segunda-feira passada foi batido o recorde de audiência, né? As mulheres estavam em peso na rádio, foi uma bênção. A Nayara foi a primeira vez, né? A primeira vez que ela foi na rádio, né, Nayara? Mas assim, foi bênção, foi bênção. E teve um recorde de audiência. O telefone não parou de tocar, né? E na terça-feira, às 19h30, nós temos o culto de oração. E às 20h30, o nosso culto de estudo. Nós estamos em Apocalipse, está sendo uma bênção. Cada dia é um aprendizado, é impressionante. Apocalipse realmente a gente fica bem impressionado com tudo, né? Na quinta-feira nós temos na parte da manhã o pastor Alex com os irmãos, a oração das 6 às 7 da manhã. Nós temos na quinta o nosso culto às 20 horas, culto de comunhão. No sábado, também com o pastor Alex, das 8 às 9, oração com os irmãos. Não vou dizer quais são os irmãos, porque são vários, né? No sábado nós temos o nosso beach tênis, às 14h30, com o Jean, que é o nosso professor, e o Tiago. Então, para quem ainda não vai ao beach tênis, seus filhos também podem ir no beach tênis. É uma benção lá, é bem gostoso, né? O irmão também agora que nosso querido irmão do Ângelo, né? Desculpe o teu nome, Anderson, também está convidado para ir no beach tênis, também. E no domingo nós temos o nosso culto familiar às 20 horas, amém? Deus abençoe a todos. Amém. Vamos colocar de pé, amém? Amém, Jesus. Esse louvor que nós vamos cantar agora é um louvor que
ele proporcionou das melhores experiências que eu tive com o Espírito Santo. Então eu quero compartilhar com vocês isso para que vocês façam isso em casa também. Porque é um louvor muito profundo, é um louvor de intimidade com o Senhor. E tudo que nós buscamos é estar na presença do Senhor e que a presença dele seja manifesta no nosso meio. Amém? Então, se você puder, quando você estiver sozinho na sua casa ou no seu quarto, feche a porta, coloque esse louvor, mesmo que você não fale nada. Mas ouça esse louvor e entregue o seu coração para o Senhor. E deixe o Espírito Santo falar com você, porque eu acho que quando nós quebrantamos o nosso coração diante da presença do Senhor, é impossível a gente não sentir o Espírito Santo. Amém? Aleluia, Jesus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Aleluia, aleluia.
Boa noite, igreja. Que a paz estejam com todos, amém? Amém. Glória a Deus. Esse louvor é uma oração mesmo, né? A presença do Senhor já basta em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Vou pedir para os irmãos, antes de a gente começar a ler a palavra, a gente fazer uma oração. Entregar esse momento nas mãos do Senhor, amém? Já sabe que o culto todo já está nas mãos dele, a gente já está, né, com a presença dele dentro de nós. Nós vamos entregar esse momento da palavra, amém? Amém. Glória a Deus, Paizinho querido, Senhor. Te agradeço, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Pai, tira, Senhor, todo impedimento, Senhor. Tira, Senhor, tudo que vem atrapalhar o Teu agir sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Que nada venha sair da minha boca, ó Pai, se não for pela Tua vontade, ó Pai. Espírito Santo, toma conta, Senhor, deste lugar. Toma conta da minha vida, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que esse momento, Senhor, toda palavra, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir, te convido a abrir a Bíblia em Marcos 5:25. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Amém? E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou o seu vestido. Porque dizia, se tão somente tocar seu vestido, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu em seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si saía virtude, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou meu vestido? E disseram-lhe os discípulos, vês que toda a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem o fizera. Então a mulher, que sabia que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada. Amém? Amém. Glória a Deus. Falar um pouquinho aqui do contexto antes, né? Jesus, a pedido de Jairo, ele estava indo até a casa dele porque a filha dele estava doente, estava enferma. E nisso uma multidão toda o seguia, né? Estava ali em volta dele. E aí diz que uma mulher que já sofria 12 anos com fluxo de sangue, imagina, né? Nós mulheres passamos 5 dias, 7 dias já ficamos reclamando, né? Já fica uma coisa chata, né? Coisa tão ruim. Imagina 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. Há 12 anos, né, quem sabe com dores. Ela estava sangrando, então, quando a gente sangra muito, a gente tem anemia, a gente tem fraqueza. Há 12 anos ela vinha sofrendo com isso. Imagina que não só fisicamente ela estava abalada, mas ela estava com o seu emocional abalado. Ela estava, quem sabe, naquele momento com o seu espiritual abalado. Que aqui na Bíblia diz também, lá em Levíticos 25, que lá, né, no passado, quando estava nessa circunstância de sangramento, a pessoa tinha que ficar isolada. Ela era considerada imunda. E tudo que tocasse ficava imundo. Então, aquilo não era só fisicamente uma doença. Aquilo lá, para ela, imagina, ela era considerada uma pessoa imunda.
Quem sabe ela não podia conviver com a sociedade, né? Ela não podia estar ali praticando, né, os atos ali com as outras pessoas. Quem sabe com a sua família, há 12 anos sofrendo com isso. E aí quando ela ouviu falar de Jesus, ela não pensou nessas dificuldades aqui, né, que ela tinha que sair no meio da multidão. E se aquela multidão apontasse para ela e falasse que ela estava lá imunda no meio deles, que ela não podia estar lá? Quem sabe com a fraqueza no corpo, ela não pensou em nada dessas dificuldades. Sabe o que ela pensou nesse momento? Quando falaram de Jesus, que ele estaria ali? Na oportunidade que ela teria, do milagre dela, na oportunidade que ela teria de ser curada. Amém? E ali, a fé dela já começou a entrar em ação, porque ela tinha certeza do que ia acontecer naquele momento. Ela disse: se eu só tocar nas vestes, eu serei curada. E quantas vezes, né, a gente está precisando de um milagre, a gente está precisando de alguma coisa, de uma bênção, de uma cura, e aí a gente fica dando, né, tantas desculpas. Ah, mas o culto, mas a oração é muito cedo. Ah, mas o culto termina muito tarde. Ah, mas agora está ficando frio para ir no culto. Não é? Não é assim? Ah, mas eu trabalho o dia inteiro durante a semana, aí chega, daí tem que ir ainda para o culto. Olha quantas desculpas, quantos empecilhos a gente fica colocando na frente, né? E quando a gente está aqui, a gente está alimentando a nossa fé. A gente está em comunhão, não é? Então, ela estava ali, ela estava vendo a oportunidade que ela tinha de ser curada naquele momento. E quando ela tocou em Jesus, imagina, tinha uma multidão toda tocando em Jesus. Era um monte de gente tocando, agarrando, empurrando. Mas quando ela tocou em Jesus, Jesus sentiu. Ele sentiu algo diferente. Alguém me tocou. E os discípulos falaram: mestre, todo mundo está te tocando. Ela sabia que ele estava falando dela, porque ela já tinha sentido a cura no corpo dela. Antes mesmo de tocar Jesus, ela disse: se eu só tocar, eu já serei curada. A fé dela foi tão forte que ela já tinha certeza da cura dela. E aí Jesus, né, continuou insistindo: quem me tocou? Quem me tocou? E aqui, né, nesse momento, quando eu estava lendo, aí a gente percebe, né, Jesus não está em busca de multidões. Não é? Não é isso que chama a atenção de Jesus, as multidões atrás. Ele busca corações que estejam quebrantados. Ele busca a verdadeira fé. Ele busca o amor, nosso reconhecimento por Ele. Quando ela viu a oportunidade em Jesus, ela reconheceu que Ele era o Salvador. Ela já reconheceu que Ele era a salvação dela, não é? E é isso que Jesus busca. Às vezes, né, as igrejas estão tão cheias, né, com bandas tão lindas. Às vezes, pessoas tão frias, ou que vão lá para buscar sua bênção, seu milagre, viram as costas, nem agradecem ao Senhor, não é? Então, o que Jesus busca, o que chama a atenção de Jesus é o nosso amor, é o nosso coração quebrantado, essa busca por Ele. Amém? Glória a Deus. E aí quando Jesus falou que ela sabia que Jesus estava falando dela, porque ela já tinha certeza, e ele disse que ela foi na hora, estancou o sangue, que ela foi curada. E que diz na Bíblia que ela estava com medo. Por que ela estava com medo?
Porque ela não podia estar ali no meio da multidão. Ela era impura. E os outros não podiam nem tocar nela, que também seriam considerados impuros. Então ela tinha medo de ser julgada, do que aconteceria ali. Mas mesmo assim, ela testemunhou. Ele diz que ela falou o que estava acontecendo. Ela falou sobre o que estava acontecendo na vida dela. Ela testemunhou sobre a cura. Imagina se naquele momento ela não tivesse falado. Ela teria por medo se calado. Ela não estaria aqui, ó. Esse relato não estaria aqui. Se ela não tivesse falado, os discípulos, não teriam relatado essa cura. Esse testemunho que alimenta a nossa fé. Alimenta a fé de tantas pessoas que estão passando por isso. Não é? Então, por isso que a gente também não pode se calar. Quantas bênçãos você já recebeu? Quantas curas? Quanto milagre? Quando a gente recebe, a gente não pode se calar. Até esse domingo, a gente recebeu uma grande bênção, mas eu não vou contar porque é a minha filha que vai contar. E aí eu falei para ela, não vai dar o testemunho? Ela disse, mas eu tenho vergonha, o que eu vou falar? Vai abrir a tua boca e vai falar o que aconteceu. Vai testemunhar, porque isso vai alimentar a fé das pessoas. Amém? Então nós precisamos falar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Glória a Deus. E aí depois, ela falou, deu o testemunho dela. E aí Jesus disse, filha, vai, tua fé te salvou. Você já é curada. Amém? E ali ela não foi só curada fisicamente. Porque ela estava, quem sabe com o seu sentimento ali todo quebrantado. Estava, sem conviver em sociedades, quem sabe sem conviver com a família. Ela estava ali espiritualmente quebrada. Mas nesse momento, Jesus chama ela de filha. Maior do que a bênção da cura física dela, ela foi chamada de filha pelo Senhor. Ali ela já recebeu a salvação dela, ela já tinha certeza. Amém? A certeza quando Jesus chama ela de filha. E aí quando a gente fala de cura, como eu estava falando ali, que não é só a cura física, muitas vezes a gente está enfermo, mas a cura que a gente está precisando não é no corpo. Muitas vezes a cura que a gente está precisando é uma cura espiritual, é uma cura emocional, muito mais do que a cura física. Às vezes a gente precisa dessa cura espiritual para que a gente alimente a nossa fé, para que a gente consiga ter a fé para combater a cura física, não é? Eu já testemunhei, e falei quando eu passei lá pela cirurgia e eu passei com vários problemas físicos, mas eu digo que o maior problema que eu tive foi emocional. Foi maior do que o físico, porque o emocional é algo tão ruim, é uma dor que a gente... É uma dor tão ruim que parece que esmaga o coração. E o único remédio é Jesus, é o Espírito Santo. E quando a gente está passando por esse momento, a nossa fé, abala a nossa fé porque a gente não consegue ter o racional de pensar que Jesus já nos libertou, que esse sentimento não é de Deus. Então a gente precisa dessa cura emocional, dessa cura espiritual para que a gente consiga fortalecer a nossa fé. Amém? E aqui na Bíblia tem vários relatos, de cura. Se a gente vai analisar bem, não é só cura física, é uma cura emocional. Aqui na palavra fala da cura lá de Ana, que ela não podia ter filhos. E ela, todo ano eles subiam lá
para sacrificar, né, e ofertar. E a Ana, ela se derramava em prantos, né? Ela ficava deprimida e não comia. E ela era atordoada pela Penina, né, que era outra esposa de Eucana. E ela ficava deprimida e diz, né, que ela chorava e não queria comer. E ela se lamentava. Até que um dia ela clamou pelo Senhor. Ela se ajoelhou e ela clamou pelo milagre dela. Ela clamou ao Senhor e ela fez um propósito com Deus. Então, a cura, e ela recebeu a cura. A cura nesse momento, quem sabe, não foi só de ela poder dar à luz. Foi emocionalmente, porque o propósito que ela fez com Deus foi que ela tivesse o filho e ela entregaria o filho para servir ao Senhor. Esse filho não ficaria com ela. Então, acha que a cura que ela precisava era só do ventre? Não era. Era o emocional dela. Ela se sentia humilhada, porque a mulher naquela época, né, que não dava filhos, ela era humilhada, então ela se sentia humilhada. Ela estava com uma dor emocionalmente. Então ela foi curada, não só o físico, ela foi o emocional dela curado naquele momento. Mas ela parou de ficar se lamentando. Ela se prostrou e clamou pelo Senhor e falou, e pediu o que ela precisava, a cura dela. Ela fez nesse momento um propósito com Deus. Amém? Na Bíblia também fala de Elias. Elias é um grande profeta, um grande homem de Deus, um homem de fé. Ele desafiou lá os seguidores de Baal, né? Pela fé ele fez descer fogo que consumiu o holocausto. Morreu quantos, né? Dos seguidores de Baal. Então ele era um grande profeta, com grande ousadia, um homem de fé mesmo. E aí depois o que aconteceu? Ele ficou com medo. Medo de uma ameaça lá da Jezabel. E fugiu. Então, assim, por mais que a gente tenha fé, por mais que, né, a gente tenha ousadia, a gente tem momentos de fraqueza também. A gente tem os momentos em que a gente, né, acaba o medo tomando conta. Nós somos humanos, não adianta, todos têm, né? E tem, às vezes a responsabilidade, o peso é grande. Olha a responsabilidade do profeta ali, né? O peso, ele clamou o Senhor e ele estava na frente desafiando, né, os seguidores de Baal. E quantas vezes, né, os profetas de Deus, os pastores que têm a responsabilidade, né, pastorear e cuidar das ovelhas, quantas vezes ali ouvindo, né, e ouvindo tanta coisa, né, e ajudando. Isso não é fácil. Deus não dá um fardo maior do que possa carregar, mas a gente sabe que às vezes, né, a gente tem aqueles momentos de tristeza, de desânimo, que foi o que aconteceu aqui com Elias. O que o Elias fez? Ele fugiu. Ele chegou no momento de pedir para Deus a morte. Ele desejou a morte, porque ele estava tão cansado emocionalmente, tão abalado, que ele pediu para Deus a morte. E o que Deus fez? Deus enviou um anjo para alimentar ele. Deus enviou um anjo para alimentar e lembrar ele, dizer, levanta, tu tem muito caminho ainda pela frente. Deus enviou um anjo para dar uma injeção de ânimo nele. Levanta, tu ainda tem um longo caminho. Era Deus lembrando assim, ei, eu sou contigo. Do que tu tem medo? Então eu estou aqui para te lembrar. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus que operou lá. Eu sou o Deus que mandou fogo e consumiu aquele holocausto.
eu te digo, levanta. Amém? Então foi lá e deu uma injeção de ânimo em Elias. E Elias seguiu o caminho dele. Amém? Ele lá foi, resgatou Elias. E Paulo? Paulo foi um exemplo, né, de transformação. Para quem diz que não acredita que uma pessoa pode ser, que uma pessoa pode mudar, que uma pessoa pode ser transformada, leia lá todos os Atos, leia toda a história de Paulo, para ver como tem transformação. Jesus curou Paulo, que antes era Saulo, né? Mas Jesus não curou a visão dele, né? Porque Jesus, né, cegou ele, né? Falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí deixou ele sem a visão. Depois, né, Jesus deu todos os passos para que ele recuperasse. Mas não foi essa a cura que Jesus liberou para a vida dele. A cura de Paulo foi a cegueira espiritual que ele estava. Ele estava com uma cegueira espiritual que ele perseguia os cristãos, que ele queria matar. Ele pegou uma carta para ir atrás, para prender, para matar os seguidores de Cristo. Quem sabe ele estava com ódio no coração, ele estava com raiva, ele estava seguindo uma religião, uma doutrina. Ele estava cego. E Jesus curou ele dessa cegueira espiritual. E Paulo foi uma transformação, porque ele levou a palavra de Jesus, né? Ele foi preso, para ele era viver é Cristo, morrer é lucro. Então a vida dele era Cristo, era viver para Cristo, era falar o nome do Cristo, era testemunhar da vida de Cristo. E se ele morresse, ele não estava nem aí, porque se ele morresse, ele estava com Deus. Se ele morresse, era lucro na vida dele. Olha só, que grande cura que o Senhor fez na vida dele. Não era físico, aqui é espiritualmente mesmo, que Deus agiu na vida dele, e ele teve a transformação. Amém? Então, irmãos, o que a gente pode aprender, né, com essas lições? Cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente pode ler várias vezes a mesma palavra, mas a palavra é viva e ela fala com a gente de formas tão diferentes, né? Ela nos dá lição de vida. Deus fala com a gente como Ele quer, através da palavra. Ela é viva. Então, quanto mais você lê, quanto mais você vai conversar com Deus. E Deus vai te dar revelação, vai conversar contigo, vai te dar solução para os problemas através aqui, ó, da palavra. Às vezes, quantas vezes eu li essas palavras, né? Eu li aqui sobre Ana, e não era isso, né? Deus fala às vezes de forma diferente. Então, que a gente possa, né, aprender com essas lições que Deus quis passar nessa noite. Primeiro lá, com a mulher de fluxo de sangue. Não se conformar com a situação que está passando. Está precisando de uma cura? Está precisando de uma transformação de vida? Não importa, eu não sei o que tu está precisando. Deus sabe o que tu está precisando. Mas sabe o que Ele espera? O que essa mulher fez? Ela teve atitude. Jesus não foi até ela e impôs as mãos nela. Ela foi pela fé que ela tinha em Jesus, que ela seria curada. Então, que a gente possa aprender com essa lição a ter atitude. É buscar buscar o nosso milagre. Amém? Que a gente possa aprender como Ana. Parar de se lamentar. Parar de reclamar da vida. Ah, porque está ruim isso. Ah, meu Deus, por que eu estou passando por essa situação? Senhor, eu vou para a igreja. Por que eu estou passando por isso? Parar de reclamar.
se derrame aos pés do Senhor e clame, não reclame, não murmure. Para de se fazer de coitadinho, como diz a pastora. Para de se fazer de coitadinho e clame para Deus. Diga a Ele o que você precisa. Ele sabe o momento certo. Quem sabe o que a gente está precisando agora não é o que Deus vai nos entregar, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Assim como eu falei da cura física, às vezes Ele precisa nos curar emocionalmente, às vezes espiritualmente, para que depois Ele possa nos entregar essa cura física. Amém? Que a gente possa fazer assim como Elias e como Paulo, ouvir a voz. Ouvir a voz de Deus. Que a gente possa levantar e dizer: Senhor, eu creio. Eu creio. Paulo, ele ouviu a voz. Ele podia ter continuado no caminho dele, não, mas ele ouviu a voz de Jesus. Elias podia ter ficado ali parado e naquela depressão, mas não. Deus foi lá e deu a injeção de ânimo e ele disse: eis-me aqui, eu vou continuar o caminho, eu vou te servir e eu vou fazer a tua vontade. Então que a gente possa fazer como eles também. Senhor, eis-me aqui, faça conforme o teu querer e a tua vontade. Amém? E que a gente possa fazer como todos eles, porque se eles estão aqui é porque eles deram testemunho, é porque as pessoas ficaram sabendo desses milagres, né? Porque eles falaram. E cada vez que a gente fala, alimenta a fé, alimenta a nossa fé, alimenta a fé das pessoas. Por isso que a gente não pode se calar, a gente precisa falar da cura, das bênçãos, de tudo que Deus faz na nossa vida. Não ter vergonha, né? Então que a gente possa fazer como todos esses que testemunharam aqui na Bíblia, falar do que Jesus tem feito pela nossa vida. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um. E essa era a palavra que tinha para entregar essa noite, e espero que tenha abençoado o coração de vocês, porque é para Deus. Amém? Amém. Seja feito melhor para Deus. Quer orar? Achei que é um amor. Amém? Essas meninas estão ficando cada vez mais abençoadas, né? Amém. Deus é bom. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Que Deus abençoe Nayara poderosamente. Quem precisa de milagre? Amém. Todo mundo precisa? Aleluia. Então vamos ligar o nosso milagre nessa noite. Já foi lançada a palavra. Tu que está aí meio em dúvida, está cansado, bota a preguiça para trás e vamos confiar que Deus vai fazer muito mais ainda, amém? Feche teus olhos e confie na palavra que foi lançada essa noite. Em nome de Jesus, eu sempre falo, quando a palavra é lançada, ela encontra um terreno fértil, o nosso coração, a nossa mente, Deus opera o milagre. Pai, pela palavra lançada sobre nós essa noite, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Ai, pela fé, Senhor, como foi a mulher do fluxo de sangue, Pai. Nós precisamos de milagre, Senhor. Nós precisamos de mudança, Pai. E nós tocamos em Ti essa noite, crendo no nosso milagre, Pai. Crendo, Senhor, que Tu vais fazer a Tua vontade e Teu querer, Pai. Te peço, Senhor Jesus amado, que Tu haja poderosamente, Pai. Tire todo o espírito de murmuração, Senhor. Coitadinho de mim, Senhor, que não consigo, que sou fraco. Arranca, Senhor Jesus, a casa do oleiro, Pai. Eu não aceito esse espírito neste lugar, Pai. Toma as vidas, Senhor Jesus, diante de Ti, Pai. Aqueles que não vieram, Senhor, toca, Senhor, na vida deles, Pai. Transforma
transforma, Senhor, nos liberta, Pai, nos livra de todo mal, Senhor, e haja, Senhor, na nossa vida, Pai. Não nos deixe ser cego, Pai. Não nos deixe, Senhor, não vermos, Senhor, o quanto que Tu já tem operado em nós, Pai. E o quanto ainda Tu vais fazer, Senhor. Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso. E nós confiamos em Ti, Pai. Te peço, Senhor, para aquele que está prostrado na fé, Pai. Aquele, Senhor Jesus amado, que entrou na caverna, Pai. E que está abalado emocionalmente. Em nome de Jesus. Todas as amarrações do diabo caem por terra em nome de Jesus. Liberta, Pai, essa vida, Pai. Transforma, Senhor, na Tua vontade, no Teu querer. Opera, Senhor, porque operando Tu, Senhor, ninguém pode impedir, Pai. Usa, Senhor Jesus amado. Usa, Senhor, todo mundo, Senhor, que faz jus aqui nesse altar, Pai. Que Tu lance a palavra sobre nós, Pai. Que haja, Senhor, um mover dos céus, Pai. E que verdadeiramente, Senhor, o Teu evangelho seja pregado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito, Pai. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus amado, pelo Teu amor para conosco. Somos gratos, Senhor. Nos leva em paz, Pai. Nos leva em segurança, Senhor. Nos leva guardado e protegido, Senhor, debaixo das Tuas asas. Eu que te peço em nome de Jesus. Abençoa a Nayara, Senhor, por ter trazido a Tua palavra, Senhor, por ter lançado, Senhor, o Teu mover sobre esse lugar, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu está fazendo aqui, Pai. Eu sei, Senhor, que muito mais ainda Tu vai fazer. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Espírito Santo amado. Amém. Uma salva de palmas para esse Jesus.